Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para a série em que leio o livro A Ortodoxia, a Religião do Futuro, livro que foi escrito por um monge da Igreja Ortodoxa chamado Serafim Rose, Padre Serafim Rose. Foi um livro publicado no início dos anos 70, onde esse religioso faz uma pregação na qual ele descreve uma suposta religião que uniria todos os credos contra a Igreja Ortodoxa da qual ele fazia parte. Uniria os cristãos ortodoxos e comunistas, os católicos, os protestantes, os evangélicos, os muçulmanos, os budistas e outros credos. E, capitaneados pelo hinduísmo, eles estariam conformando a própria religião do anticristo. Não é? E aí depois juntaria a crença nos discos voadores e muitas outras coisas. Esse livro trata disso. O Padre Serafim Rose faleceu no ano de 1982, ou seja, mais ou menos uns 10 anos depois da publicação desse livro. O prefácio desse livro foi escrito pelo companheiro monástico do Padre Serafim Rose, que depois foi expulso da própria igreja, acusado de ter abusado sexualmente de jovens. E é um livro assim que apresenta fundamentalmente críticas à pregação do Vedanta, a pregação do hinduísmo no Ocidente. E ele cita muito claramente como talvez o mais proeminente personagem dessa religião do anticristo, Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna. Então, um amigo me pediu para fazer uma leitura desse livro, um comentário desse livro, e aqui eu estou fazendo considerando que é o apontamento do fanatismo que estamos destacando aqui. Apontar por qual razão essas opiniões são toscas, são maldades e são pedras de tropeço para o desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa, é o objetivo dessa série. A gente não pode só falar das coisas positivas, nós temos que também falar daquilo que é negativo, no sentido de justamente fazer uma distinção das coisas, né? Então, eu não estaria fazendo aqui um livro para criticar, né, as ideias dogmáticas de alguém sobre a sua religião, os seus conceitos fundamentais, aquilo que diferencia cada religião de outra. Isso não faria nenhum sentido. As religiões devem ser diferentes, elas existem e são distintas nas suas formas, nas suas expressões, na sua maneira de explicar o sentido da vida, e esse é a riqueza de cada religião. Mas aqui não se trata disso. Aqui é um discurso de ódio que o Padre Serafim Rose elaborou para contar para os cristãos ortodoxos, e aqui nesse relato que eu vou ler hoje, ele esquece um pouco, né, que só os ortodoxos da Igreja Russa do Exílio são verdadeiros cristãos. Ele junta aqui todos os cristãos para olhar com ódio para aqueles que ele caracteriza como servos do diabo, que são os hindus. Então, esse livro é muito importante hoje, não porque o Padre Serafim Rose seja uma pessoa importante, não porque a Igreja Ortodoxa seja uma religião muito relevante. Nenhuma dessas coisas é verdade. O Padre Serafim Rose é um desconhecido, morreu, né, assim, numa situação, né, em que ele estava um pouco isolado dentro da própria Igreja Ortodoxa, e não é uma personalidade assim muito famosa realmente. E a Igreja Ortodoxa não é o grupo cristão mais significativo do mundo, muito pelo contrário. Mas as expressões do fanatismo aqui destacadas são muito contemporâneas. Então eu vou... Não as coisas em si, né? O Padre Serafim Rose fala absurdidades aqui que não encontram eco em nenhum lugar, porque ele basicamente diz que todo mundo é do diabo, a não ser ele. Então é difícil, né? Quem o apoie, né? Assim, palavra por palavra o que ele está dizendo. Mas o espírito de incompreensão, de distorção, de preconceito, de pensamento raso, eles são muito atuais. Então eu vou ler aqui hoje, o episódio de hoje, o capítulo de hoje é o seguinte: A Guerra do Dogma. O Padre Serafim Rose inventou um personagem que é uma mulher, que durante anos ela foi, ao mesmo tempo, uma noviça de um mosteiro católico e, ao mesmo tempo, discípula de um Swami, a qual ele não diz que Sampradaya é, de que teologia é, mas é só um Swami. Não importa, né? Basta caracterizar assim. Então ele coloca né, nesse personagem as ideias que ele tem, como se ela tivesse vivido coisas. Então aqui diz: uma guerra de dogma. Hoje o cristianismo está sofrendo os ataques de um inimigo que é praticamente invisível para os fiéis. E se puder, ele atingirá o coração antes de declarar seu nome. O inimigo é o hinduísmo, e a guerra que está sendo travada é uma guerra de dogma. Então aqui o Padre Serafim Rose está dizendo basicamente que existe, né,
um grande obstáculo para os cristãos, que é o hinduísmo. O hinduísmo é muito pouco significativo no Ocidente, né? Ele é muito grande realmente na Índia, né? E nos países ali, né, culturalmente mais relacionados com a Índia. Claro que tem muitas diásporas indianas no mundo, mas assim, no que diz respeito a populações nativas de que abracem as escolas hindus, isso é numericamente muito pouco significativo. A religião mais disseminada no mundo, assim, generalizando tudo, é o cristianismo. Ok? Claro que não a igreja ortodoxa, mas assim, né? Católicos e protestantes, evangélicos depois. Né? Depois você tem o Islã, quer dizer, o hinduísmo ele não tem, né, esse lugar, né? Como a população na Índia é muito grande, você tem, né, o hinduísmo assim como uma religião muito grande, mas, né? Então não teria sentido imaginar que um grande inimigo do cristianismo é o hinduísmo, né? Quando as sociedades Vedanta foram fundadas nesse país, por volta da virada do século, os primeiros esforços foram direcionados para estabelecer que não havia diferença real entre hinduísmo e cristianismo. Não só não havia conflito, mas um bom cristão seria um cristão melhor, estudando e praticando Vedanta. Ele entenderia o verdadeiro cristianismo. Tudo bem. Sociedade Vedanta são os centros da Ordem Missão Ramakrishna nos Estados Unidos. E na Europa Ocidental, Swami Vivekananda preferiu, né, colocar esses centros que pregariam Vedanta com esse nome, porque ele achava que Centro Ramakrishna iria afastar as pessoas. Swami Vivekananda não foi um pregador de Sri Ramakrishna nem de suas ideias. É verdade seja dita, ele estava de fato pregando uma mescla de Advaita Vedanta, com um pouquinho de Bhakti, um pouquinho de Karma Yoga, o que ele chamava de, o que foi caracterizado, não ele chamava, que foi caracterizado de Neo-Vedanta. Outros seguiram o mesmo caminho, né? Swami Sivananda, por exemplo, né? Paramahansa Yogananda, coisas assim. Cada um com o seu próprio, né, estilo. Não é verdade que as sociedades Vedanta pregassem ou preguem que não há diferença real entre hinduísmo e cristianismo. Definitivamente não. Ao contrário, o que elas defendem é que existem diferenças, mas que isso não é problema. As diferenças são um aspecto concreto da vida. E o que Swami Vivekananda disse é que ele não estava querendo converter pessoas ao hinduísmo. O que ele estava querendo é que cada pessoa pudesse, dentro de sua própria tradição, ser o melhor que aquela tradição poderia dar. Então, é absolutamente o contrário em tudo o que o Padre Serafim Rosa aqui descreve. Por que ele cometeu esse equívoco? Porque ele é um desonesto ou porque ele é um ignorante? Ele é um ignorante, definitivamente. Mas ele é um desonesto porque ele fala de algo que ele não conhece, como se conhecesse. Então aqui está a desonestidade, né? Quando você cria, né, essas circunstâncias de afirmar coisas que você não tem contato. Então ele diz aqui, que é a tal moça inventada por ele. Nas primeiras palestras, os swamis tentaram mostrar que as ideias que pareciam peculiares ao cristianismo, como o Logos e a cruz, realmente tinham sua origem na Índia. E aquelas que pareciam peculiares ao hinduísmo, como o renascimento e transmigração da alma e samadhi, ou transe, também podiam ser encontradas nas escrituras cristãs quando interpretadas corretamente. Não, não é verdade também. O que os swamis da Sociedade Vedanta dizem é que você tem, sim, de fato, similaridades entre as tradições. Mas nunca foi tentado se legitimar a perspectiva, por exemplo, da reencarnação ou do samadhi com base de que isso está presente no cristianismo. Não. Logos, né, existe um sutra nos Upanishads que diz, né, no princípio era a palavra, né? Isso está presente, de fato, muito parecido, né? Que muitas pessoas dizem que será que um copiou o outro? Não se trata disso. Cruz não. Cruz é um elemento histórico muito relacionado mesmo à história do Cristo. Não tem como se defender que isso nunca foi defendido, nunca ninguém falou nada disso, né? É tudo mentira. E a reencarnação também. Há quem diga que você possa encontrar aspectos que apontem para a reencarnação nos textos das escrituras que são caras aos cristãos, porque de fato os judeus acreditavam em um tipo de reencarnação. Que, como eu já expliquei aqui em outras oportunidades, é bem diferente, né, da ideia de que jainistas, budistas, sikhs, hindus e espíritas têm sobre a reencarnação. Mas o conceito de muitas vidas
era um conceito presente naqueles judeus do tempo do Cristo, né? O que explica aquela passagem, né? O que o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos disseram, dizem que você é Elias, dizem que você é João Batista. João Batista era primo do Senhor, contemporâneo dele, ainda assim achavam que ele poderia ser ao mesmo tempo João Batista. O próprio Herodes dizia, ele é João Batista, que veio me atormentar. Por quê? O conceito dos judeus a respeito dessa perspectiva de múltiplas vidas, né, é um pouco diferente da ideia da reencarnação, como pensam as escolas indianas, mas eles realmente acreditavam nisso. Mas as sociedades vedantas não tentam provar que está nos evangelhos, isso ou aquilo, porque não precisam disso, né? Na verdade, é ao contrário, você deve sustentar mesmo que existem diferenças, né? Esse tipo de isca pegou muitos cristãos sinceros. Não há esse tipo de isca, ok? Só para dizer claro. Mas mal orientados. A pressão inicial era contra o que poderia ser chamado de dogmas sectários e a favor de uma religião científica, baseada em um estudo comparativo de todas as religiões. A ênfase principal sempre foi essa: a não há diferença real. Tudo é um. Todas as diferenças são apenas superficiais, são apenas aparências relativas, não reais. Tudo isso, é claro, nas palestras publicadas que foram entregues no início do século XX. Não, não é verdade. No início do século XX, né, alguns discípulos diretos de Sri Ramakrishna, inclusive, foram presidentes de sociedades vedantas. O que essas sociedades vedantas realmente pregaram foi a Advaita Vedanta. Se distanciando muito, é preciso deixar claro, do ensinamento de Sri Ramakrishna. Então isso é uma crítica que eu mesmo faço muitas vezes ao trabalho das sociedades vedantas da Ordem Missão Ramakrishna. Mas eles não estavam tentando dizer que existia uma religião só porque tudo é um. Isso é uma grande bobagem, né? Na verdade, Sri Ramakrishna disse, né, que todas as religiões, né, podem ser caminhos para alcançar Deus, desde que preguem isso, ainda que tenham suas diferenças, suas formas. As religiões não são iguais, né? O estudo comparado de religião, ele muitas vezes é feito por pessoas que têm a perspectiva vedântica, mas isso não é exatamente o trabalho da pregação da Ordem Missão Ramakrishna e da Sociedade Vedantas. Se ele dissesse aqui que as sociedades vedantas estavam pregando a Advaita Vedanta, isso seria verdadeiro. Mas não estavam fazendo da maneira como ele acredita, ok? Todas as diferenças são apenas superficiais, são aparentes ou relativas e não reais. Não, não é isso. É que você pode apontar similaridades e diferenças. Qualquer pessoa inteligente faz isso, né? Hoje estamos em grande perigo, porque esse esforço foi tão bem sucedido agora, que a palavra dogma se tornou um termo pejorativo. Ah, é verdade, é por causa das sociedades vedantas que as pessoas têm um antagonismo com a ideia do dogma, né? Não, não é verdade, né? As sociedades vedantas, né, são minúsculas, são muito pequenininhas, são muito pouco significativas. Ainda que, de fato, Swami Vivekananda tenha sido muito importante para a entrada do pensamento das escolas hindus no Ocidente e tudo mais, é absurdo considerar que o comportamento geral da sociedade que se afasta das práticas religiosas tem a ver com uma pregação hindu. Isso é tão tosco, né? Isso é tão absurdo, né? Novamente, Padre Serafim Rose, olhe para a sua própria tradição. O que aconteceu com a Rússia? Foi o hinduísmo que esteve lá e que fez com que as pessoas quebrassem igrejas, destruíssem igrejas, jogassem as relíquias dos santos no lixo? Não, não foi, na verdade. Não foi. Né? As grandes filosofias ateístas no mundo surgiram em sociedades cristãs, né? Não surgiram em sociedades muçulmanas, nem em sociedades hindus, nem em sociedades budistas, né? O marxismo, depois o comunismo estabelecido na Revolução Bolchevique, surgiu aonde? Em que sociedades? Né? Então há esse desprezo, né, pela ideia do dogma e tudo mais. Né, que ele diz que é o mais precioso patrimônio da igreja. O mais precioso patrimônio da igreja é o dogma. Contudo, uma vez que a conotação negativa se fixou, os tímidos que nunca gostam de serem populares começaram a falar de dogma rígido, o que é redundante, mas implica desaprovação. O Padre Serafim Rose aqui está vivendo um problema que ele está batendo de frente com muitos ortodoxos, porque o Padre Serafim Rose defende dogmas que os outros ortodoxos, em maioria, não defendem. O Padre Serafim Rose defendia, por exemplo, que era obrigatório, se você é ortodoxo, acreditar na literalidade dos 6 dias da criação. A grande maioria dos ortodoxos não acredita nisso. O Padre Serafim Rose defendia que era absolutamente obrigatório, como cristão ortodoxo, acreditar que após a morte, a alma passa por uma espécie de pedágios espirituais, que se ela cair, ela vai para o inferno. A grande maioria dos ortodoxos não considera esse pensamento realmente teologicamente ortodoxo. Então o Padre Serafim Rose dizia isso
com essa mágoa dele pessoal com os povos ortodoxos. Então, a atitude foi absorvida sorrateiramente de críticos de mente aberta, ou que não sabem o que é dogma cristão, ou simplesmente não gostam de que o cristianismo representa. Aqui você vê que o padre Serafim Rose abandona temporariamente aquela posição de que só os cristãos ortodoxos são verdadeiros cristãos, que católicos, evangélicos e protestantes são os hereges sem valor. Aqui ele junta todo mundo como cristão. Veja que simpático, né? Porque aqui é a menina, é a jovenzinha. Aham, tá bom. A predisposição resultante de muitos cristãos em recuar, quando enfrentam uma acusação de manter os dogmas, tem dado aos hindus uma grande ajuda. Por favor. E a ajuda dentro teve vantagens estratégicas. O fato incrível é de que poucos veem que o poder que tentaria derrubar o dogma cristão é ele mesmo nada mais do que um sistema oposto de dogmas. Os dois não podem se misturar ou enriquecer um ao outro porque são completamente antitéticos. É claro, né? Os hindus também têm suas crenças. Então o que ele está querendo dizer assim, você não pode pregar dogmas e impor outros dogmas. Porque exatamente isso seria o contrário do que ele está tentando dizer, né? Que existe uma ideia de fazer que é tudo uma coisa só. Se cada um tem suas crenças. Se os cristãos foram persuadidos a jogar fora, ou que é taticamente mais astuto, a alterar seus dogmas para que se adequar a uma demanda por um cristianismo mais atualizado ou universal, terão perdido tudo, porque o que é valorizado pelos cristãos e pelos hindus deriva diretamente de seus dogmas, e os dogmas hindus são uma negação direta dos dogmas cristãos. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente: o que os cristãos acreditam ser mal, os hindus acreditam ser bom, e vice-versa. Não, não é verdade isso. Existem crenças que são próprias dos cristãos, existem crenças que são próprias dos hindus. Existem crenças dos cristãos que são completamente antagônicas às crenças dos hindus, e tem crenças hindus que são antagônicas dos cristãos, e tem crenças cristãs que são parecidas com os hindus. É esse que o pensamento equilibrado indica, não é? A verdadeira luta está nisso. Que verdadeira luta? A verdadeira luta é para você ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Saberia isso se o padre Serafim Rose conhecesse o Evangelho. Ele não conhece. Né? Ele mal conhecia o companheiro de cela dele que violentava de jovens. Né? Então, ele não é um homem desatento, o padre Serafim Rose. Mas aqui é a jovens. Eu sempre esqueço. A verdadeira luta está nisso. Que a realização final para o cristão é a realização final do bem para o hindu. Os cristãos sempre reconhecendo o orgulho como o pecado básico, a fonte de todos os pecados. E Lúcifer é o arquétipo quando diz: eu farei os meus tronos subirem até o céu, acima das estrelas de Deus. Eu subirei acima das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. No nível mais baixo, é o orgulho que transforma até mesmo as virtudes do homem em pecados. Talvez o querido irmão, a querida irmã, possam se perguntar o seguinte: onde eu posso achar nas escrituras essas citações das palavras de Lúcifer? Talvez nas escrituras seja difícil, mas você pode achar aqui, neste clássico da literatura, John Milton e o maravilhoso Paraíso Perdido. Aqui está a base da constituição das crenças cristãs em Lúcifer, o anjo caído e a tentativa de tomar o trono de Deus. Se você for procurar nas escrituras, vai ser muito difícil você fundamentar o diabo conforme as ideias do cristianismo contemporâneo. Mas se você for até o Paraíso Perdido, você vai entender tudo direitinho. A revolução luciferiana basicamente é uma obra deste livro. Ok? Só para você entender. Mas aqui o ponto é, o orgulho é isso, o diabo quer ser Deus. E aqui ele vai costurar a ideia de que o Advaita Vedanta é isso. Eu sou um crítico do Advaita Vedanta, como vocês sabem, aqueles que acompanham o meu trabalho. Mas definitivamente não é possível dizer que aquilo que o Lúcifer de O Paraíso Perdido deseja é o mesmo que o Advaita Vedanta prega. Okay? Aqui o padre Serafim Rose vai dizer o seguinte: mas para o hindu em geral, e o Advaita Vedanta, ou Vedanta em particular, o único pecado é não acreditar em si mesmo, na humanidade como Deus. Nas palavras de Swami Vivekananda, que foi o maior defensor moderno do Vedanta, ele diz: vocês ainda não entenderam a Índia. Nós indianos somos adoradores do homem. Afinal, nosso Deus é o homem. A doutrina de Mukti, ou salvação, consiste nisso.
Não. O homem deve se tornar divino ao conhecer o divino. A partir disso, pode-se ver que os dogmas do hinduísmo e do cristianismo se enfrentam, cada um desafiando um ao outro contra a natureza de Deus, a natureza do homem e ao propósito da existência humana. Aqui vamos por partes. Primeiro, de fato, o Advaita Vedanta diz que todos nós somos Brahman. Somos manifestações de Brahman. Não é? Mas primeiro, esse é o pensamento fundamentalmente só do Advaita Vedanta, que é uma diminuta escola das escolas vedânticas, a esmagadora maioria daqueles que levam a sério o conteúdo do Vedanta como tal, ou seja, o compêndio de Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita, são fundamentalmente teístas, são devocionais, acreditam em Vishnu, né, e nas suas manifestações, são Vaishnavas. Apenas uma minoria é Advaita, que considera o quê? Que Deus é impessoal e que todos são manifestações dele. Então não existe, de fato, uma personalidade para além de Brahma. Esse pensamento não é o mesmo de que você, Joaquim das Couves, vai ser Deus, é Deus, ou poderá tomar o trono de Deus. Não se trata disso, né? Se trata, na verdade, de uma ideia de que nada existe a não ser Deus, mas dentro de uma perspectiva impessoal. Eu sou um crítico dessa perspectiva. Sri Ramakrishna era um crítico dessa perspectiva. Swami Vivekananda propagou essa perspectiva mesclada com outras coisas naquilo que foi chamado depois de Neo-Vedanta. Mas isso aqui não tem a ver com a ideia de tomar o lugar de Deus como entendido no Paraíso Perdido e nas crenças do Pacto Serafim, né? Então aqui as palavras de Swami Vivekananda, que na Índia nós somos adoradores do homem, que o Swami Vivekananda realmente era um nacionalista hindu, coisa que Sri Ramakrishna nunca foi. Então Swami Vivekananda falava, o seu grande discurso é: o homem precisa lembrar que ele é divino, o homem precisa lembrar que ele é o Atman, o homem precisa lembrar que ele não é isso que nasce, cresce e morre, o homem precisa lembrar que ele é da parte de Deus. É importante dizer que para o cristianismo ortodoxo, que teoricamente o Padre Serafim Russo fazia parte, o objetivo máximo do fiel ortodoxo é alcançar teoses. O que é teoses? É a deificação. É retirado das palavras do Cristo que dizia, né? Vocês querem me apedrejar porque as escrituras de vocês dizem, sois deuses. E eu apenas digo, sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar? A ideia de que seja possível a deificação é um conceito ortodoxo. Há algum tempo atrás, o diácono Andrei Kuraev, o diácono da Igreja Ortodoxa, teólogo, dizia, tanto os hindus quanto os ortodoxos, tanto os hindus quanto os cristãos, acreditam na ideia da perfectibilidade, acreditam que é o nosso destino ser perfeito, porque disse o Senhor Jesus, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Só que ele dizia, os hindus acreditam que precisam de muitas vidas porque eles observam o mundo e veem as pessoas pecando e dizem, não, para alcançar Deus é preciso ser perfeito, então muitas vidas vão ser necessárias. Já o cristão, dizia o diácono Andrei Kuraev, acredita que Deus o salva mesmo que ele não tenha alcançado a perfeição e assim o torna perfeito pelo amor. Mas veja aqui que em todos os casos, o ponto é que ser da natureza de Deus é um pensamento comum. É um pensamento comum. Não é? As doutrinas hindus, como o Advaita Vedanta, realmente não vão enfatizar a devoção. Mas e as doutrinas hindus que são profundamente devocionais, que falam de prapati, rendição a Deus, que falam de prema bhakti, sudha bhakti, completa dependência do Senhor e amor rendido a Ele? Onde estão aqui? Onde estão aqui? Sri Ramakrishna dizia, aquele que diz eu sou o Brahman é como um mendigo que, aproveitando o problema, a falta de segurança do trono do rei, vai lá e senta no trono da majestade e é dali enxotado ridiculamente. Ele pensa que pode ser rei só porque invadiu o trono, não pode. Diferente é aquele mendigo que, sendo amigo do rei, o rei o chama e pede para que ele sente ao seu lado e todos o respeitam. Querendo dizer que aquele que diz, sou filho de Deus, sou devoto de Deus, sou servo de Deus, essa é a posição respeitável.
E aqui é o mestre de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda disse, de uma partícula da poeira dos pés de Sri Ramakrishna, 1000 Vivekanandas surgem. E ele ainda disse, todas as coisas boas que eu disse, advêm de Sri Ramakrishna. Todas as coisas ruins que eu disse, advêm de mim. Então aqui, eu como um devoto de Sri Ramakrishna, eu não preciso considerar o Advaita Vedanta, porque Sri Ramakrishna não ensinou o Advaita Vedanta. Swami Vivekananda ensinou o Advaita Vedanta. É verdade. Mas o que ele ensinou não tem rigorosamente nada a ver com isso que o padre Serafim Rose finge ter entendido. Ok? Então ele continua. Quando os cristãos aceitam a propaganda hindu de que não está havendo uma batalha e que as diferenças entre o cristianismo e o hinduísmo são apenas aparentes e não reais, então as ideias hindus ficam livres para tomar conta das almas dos cristãos, vencendo a batalha sem luta. E o resultado final dessa batalha é verdadeiramente chocante. O amor ao mal. Não existe essa batalha como se existe uma campanha para hindus tornar os cristãos hindus. Não. O que existe, sim, é no trabalho de pregação dos conceitos vedânticos no Ocidente, a adesão de muitas pessoas que não se identificavam mais com o cristianismo. É isso que o padre Serafim Rose se revolta, porque ele parece não entender, né, que existe um processo de secularismo muito grande nas sociedades cristãs. Né? Então, por isso, outras pessoas, outras perspectivas acabam sendo consideradas. Este é o poder corruptor do hinduísmo, diz aqui o padre Serafim. No meu caso, aqui ele volta a fingir que é a moça, né? Com todo o treinamento basicamente sólido que recebi no convento, 20 anos no hinduísmo me levaram às portas do mal. Né? Aí ele vai dizer, você vê, na Índia, Deus também é adorado como mal, na forma da deusa Kali. Mas sobre isso eu falarei na sessão sobre práticas hindus. Este é o fim reservado, não há mais. Digo isso por experiência pessoal, porque eu adorei Kali na Índia, em meu país, e ela, que é Satanás, não é brincadeira. Você abandona o Deus vivo, o trono não vai ficar vazio. Então aqui eu vou encerrar aqui esta leitura com esta parte, porque ela é muito significativa. Porque Kali é realmente um desafio, né? Kali, ela era o Ishta Devata de Sri Ramakrishna. E ela é uma figura iconográfica realmente muito, muito complicada, né? De você conseguir entender. Eu lembro que quando eu era um cristão ortodoxo, eu tinha essas ideias. As ideias do padre Serafim Rose aqui eram as minhas ideias. Eu bebia desse mesmo fanatismo, ok? E eu olhava para Kali e achava exatamente isso, né? Língua para fora, colar de caveiras, uma saia feita de braços decepados, uma cabeça na mão, uma espada, tantos símbolos horríveis. Eu pensava, isso só pode ser do mal, como isso pode ser bom? Então, assim, eu defendia a mesma ideia, né? Eles estão cultuando o mal. Esse é o pensamento cristão. É assim que ele ensina. Então ele não ensina a tentar compreender. Será mesmo que essas pessoas estão cultuando o mal? O que eles dizem sobre isso? Então o conceito aqui é o seguinte. Não tendo o patrimônio cultural de John Milton, não é? Não tendo o patrimônio cultural do Paraíso Perfeito, Paraíso Perdido, para criar o seu Lúcifer, na perspectiva védica realmente não existe esse Angriya Maryu, né, do zoroastrismo, né? Ahura Mazda e Angriya Maryu. Não existe Angrima, desse dualismo zoroástrico, né, que tem o seu eco na tradição cristã. Compreende-se, assim como Isaías, que o bem e o mal advém de Deus. Afinal de contas, de onde mais poderia advir? Se ele é o supremo, fonte de tudo. Então, na perspectiva hindu, este universo ele é permeado de 3 humores, de 3 sintomas, de 3 matizes. Sattva, pureza. Rajas, paixão, energia. E tamas, obscuridade, inércia. Nesse mundo tudo é mesclado disso. Se você vai confrontar um inimigo que está te batendo, você usa tamas, agressividade. Agressividade para atingir um amigo é péssimo. Mas para atingir um agressor é necessário. Não é? Para você ter relações sexuais e gerar crianças, você precisa de paixão. Se você tem pureza, você não tem filhos. Não é verdade?
Mas você precisa ter pureza em muitos aspectos da vida, inclusive para amar os seus filhos e para amar a Deus. Então, esta vida é dessas mesclas. O homem espiritual é aquele que aumenta muito sátiva, reduz rajas e tamas ao mínimo. Rajas para ele realizar pureza e tamas ao básico das coisas da vida que precisam ser enfrentadas. Nessa perspectiva, ao olhar para Deus, você contempla em Deus os poderes do universo e compreende que Deus é o Senhor de sátiva, rajas e tamas. Então, quando você compreende o fenômeno da morte, o fenômeno da destruição dos próprios universos, da destruição de tudo que existe e renasce e continua existindo, você percebe que esse elemento da destruição também é regido por Deus. Então, Kali, ela é o símbolo da destruição. Do quê? Dos pecados. Kali está sentado, está com o pé em cima de um demônio, a ignorância. Ela está decepando os demônios que são gerados dos pecados. A sua língua está para sorver o sangue gerador dos pecados. No simbolismo de Kali, existem várias canções, Sri Ramakrishna cantou sobre elas, a qual tem as cabras, as esposas, os maridos, os filhos que são afogados no mar. Que são esses filhos? São as tendências impuras. Tudo é um simbolismo sobre o poder da destruição do mal a partir da ira de Deus. Você conhece esse termo? Mas é claro que isso é muito difícil de ser compreendido olhando assim. Você olha a imagem e pensa, isso é feio, isso é obscuro, isso é temível, mas é a respeito disso, profundamente é a respeito disso. Mas se você é preconceituoso, se você olha o outro como um atrasado, se você olha o outro como um escurinho, se você olha o outro como um incivilizado, como você olha o outro como um inferior, você sempre vai ver o mal em tudo que o outro faz. Não é assim que normalmente realizamos aqui com os ritos de matriz africana? Onde tudo deles é do diabo? Quem incutiu isso na nossa mente? Foi um pensamento humilde? Na tradição do Padre Serafim Rose, a tradição ortodoxa, você tem, por exemplo, algumas coisas bem curiosas. Você entra numa igreja ortodoxa e às vezes existe assim um escaninho, assim, uma estantezinha, com um grande bojo de prata, e dentro dele você tem um pedaço de um corpo humano decepado. Talvez de alguém que tenha vivido uns 300 anos atrás. É uma relíquia de um santo. A mão de um santo, assim, uma mão assim. E ela está meio encanecida, ela está meio mumificada. Mas você pode até ver o osso. Você pode até ver um pedaço da unha. Às vezes são corpos inteiros, assim. As pessoas... O diácono incensa essa peça, esse pedaço de mão. Canta-se hinos, as pessoas se prostram 3 vezes diante desse pedaço de mão e beijam ela. Por quê? Porque é a relíquia de um santo e o poder do Espírito Santo de Deus se manifesta ali. Se você leva um evangélico pentecostal para essa igreja e vê isso, o que ele pensa? Idolatria, morbidez, loucuras, adoração do corpo, tanta coisa. Prostração perante um pedaço de um corpo decepado. Isso é plenamente ortodoxo. O sentido é de que os santos são vasos do Espírito Santo. A matéria não tem nada de ruim porque Deus se fez matéria. Se você entra em contato com essas relíquias, você pode ter um pouco do poder de Deus através da proximidade com o que é santo. Essa é a explicação ortodoxa. Mas se você não tem esse contexto, não parece bizarro? Na tradição do Padre Serafim Rose, da Igreja Ortodoxa, existe um mosteiro muito conhecido chamado as Lavras de Kiev. São os mosteiros da cidade de Kiev, na Ucrânia. E lá você tem assim, né, um lugar muito santo, e muitos monges viveram lá e foram considerados santos. E ao morrer, o corpo deles não teve assim, uma decomposição natural. Eles ficaram meio que assim, né, com a carne ainda sobre a pele, como se fossem múmias. E para os cristãos ortodoxos, isso é um sinal de santidade. São chamados de santos incorruptos na ortodoxia. Acontece que nesse mosteiro das Lavras de Kiev, esses santos eles são lavados todos os anos com vinho e água benta,
eles são vestidos com roupas novas e há procissões com eles. E depois eles voltam para suas tumbas. Isso, para muitas pessoas, pode ser considerado muito macabro, muito inadequado, muito assim, assado. Alguns podem achar idolatria, podem achar até blasfemo, podem achar satânico. Mas o Padre Serafim Rose, né, vai entender toda uma beleza nisso, né? Daquela imortalidade daqueles personagens. Então aí você pode perceber, né? Se você tem um olhar assim, quantas vezes você vai ver um evangélico dizendo que os católicos e os ortodoxos são idólatras. Tem os seus ídolos nas imagens de Maria, de José, dos santos, né, dos ícones do Cristo. Tudo idólatra. Tudo idólatra. Mas esses cristãos têm uma perspectiva diferente. Então, vemos aqui que um pouquinho, né, de boa vontade, um pouquinho de abertura, não significa dizer que você está traindo a sua fé. Significa dizer que você não é um tosco. Então eu, durante muito tempo, eu fui assim muito tosco, muito assim. Depois eu fui perceber o quanto isso era lamentável para mim, né? Segundo o Padre Serafim Rose, simplesmente eu apostatei. Mas se ele fosse sincero, se as pessoas que pensam como ele fossem sinceras, vão ter que perceber também as demandas daqueles que dizem que os ortodoxos são os idólatras, são os macabros, são os bizarros, em virtude de suas devoções. Ok, meus amigos? Então é isso. Kali, ela é a manifestação do aspecto de Deus que dá fim às coisas, inclusive aos pecados, né? É o poder de Deus. Está lá em Isaías, né? O bem e o mal advém de mim. No próximo episódio dessa série eu continuarei lendo aqui essas coisas que o Padre Serafim Rose diz. Ele vai aprofundar a sua crítica a essa questão de Kali, questão de Swami Vivekananda, e vai falar uma série de outras coisas que vão nos dar a possibilidade de expor a simplificação dos conceitos do Padre Serafim Rose. Por que isso é importante, novamente? Porque o tema aqui é a confrontação do fanatismo mais grosseiro. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não foi tão longo quanto os vídeos anteriores, porque eu não estou com muito tempo e também acho que é suficiente, né? Mas na próxima semana teremos mais. Tá legal, então? Então até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.